Tóquio é uma cidade que parece ter sido construída para mostrar como seria o futuro. Trens que chegam com precisão impressionante, ruas extremamente movimentadas, máquinas automáticas espalhadas por todos os lados, prédios gigantescos e bairros onde milhares de pessoas circulam diariamente. Ao mesmo tempo, basta caminhar algumas ruas para encontrar um pequeno templo, uma casa tradicional ou um restaurante familiar que parece pertencer a outra época. É justamente essa mistura entre tecnologia e tradição que faz a vida em Tóquio ser tão diferente. A capital japonesa está entre as maiores áreas metropolitanas do mundo e concentra milhões de pessoas em um espaço onde cada centímetro parece ter sido cuidadosamente aproveitado. A cidade é formada por dezenas de bairros com personalidades completamente diferentes. Shibuya é conhecida pelos cruzamentos movimentados e pelos enormes painéis luminosos. Shinjuku mistura arranha-céus, lojas, restaurantes e uma das estações ferroviárias mais movimentadas do planeta. Já em lugares como Asakusa, o ritmo pode parecer completamente diferente, com templos, ruas tradicionais e construções que lembram o Japão de outras épocas. Para quem chega pela primeira vez, uma das maiores surpresas é perceber que Tóquio não funciona apenas pela tecnologia. Existe uma cultura muito forte de organização, respeito pelos espaços coletivos e atenção aos detalhes. As pessoas costumam seguir regras de convivência bastante específicas, principalmente nos transportes públicos. Falar alto dentro do tram, por exemplo, pode ser considerado inconveniente, enquanto filas são respeitadas com uma disciplina que chama a atenção. O transporte é uma das peças fundamentais dessa rotina. Milhões de pessoas utilizam trens e metrôs para trabalhar, estudar e atravessar a cidade diariamente. Em vez de depender exclusivamente de carros, grande parte da população consegue se deslocar por uma enorme rede ferroviária. Mas toda essa eficiência também tem um preço. Tóquio é uma cidade, cara. Os imóveis podem ser pequenos e a densidade populacional faz parte da vida cotidiana. Por trás dos letreiros luminosos e da imagem futurista, existe uma população que precisa lidar com trabalho, custos, solidão e um ritmo bastante intenso. E é justamente nesse contraste que começa a verdadeira história de viver em Tóquio. Viver em Tóquio significa aprender a conviver com espaços pequenos e uma quantidade enorme de pessoas. Os apartamentos, principalmente nas regiões mais centrais, costumam ser compactos, e isso fez com que os japoneses desenvolvessem maneiras muito eficientes de aproveitar cada espaço disponível. Cozinhas pequenas, móveis multifuncionais e ambientes cuidadosamente organizados fazem parte da realidade de muitos moradores. Para quem vem de países onde as casas costumam ser maiores, essa adaptação pode levar algum tempo. Ao mesmo tempo, a cidade oferece uma quantidade impressionante de serviços. Restaurantes, lojas de conveniência, mercados, farmácias e máquinas automáticas podem ser encontrados praticamente em qualquer lugar. Algumas lojas funcionam durante toda a noite, permitindo que uma pessoa compre comida, bebidas ou itens básicos mesmo depois de voltar tarde do trabalho. Essa disponibilidade ajuda a tornar a rotina extremamente prática. A alimentação também é uma parte importante da experiência. Tóquio possui desde restaurantes sofisticados até pequenos estabelecimentos especializados em apenas um tipo de prato. Ramen, sushi, tempurá e outros alimentos tradicionais convivem com restaurantes internacionais e opções rápidas para quem precisa comer durante o intervalo do trabalho. Para muitos moradores, comer fora ocasionalmente faz parte da rotina, principalmente porque os pequenos apartamentos nem sempre possuem cozinhas espaçosas. Outro aspecto interessante é a segurança. Tóquio possui uma reputação internacional de ser uma das grandes cidades mais seguras do mundo. É comum encontrar pessoas caminhando pelas ruas durante a noite, utilizando o transporte público ou deixando objetos pessoais em determinados lugares sem o mesmo nível de preocupação encontrado em outras metrópoles. Isso contribui bastante para a sensação de liberdade no cotidiano. Mas a cidade também exige muito de seus moradores.
O mercado de trabalho japonês é conhecido por sua disciplina e, em algumas áreas, por jornadas longas. Embora a cultura profissional esteja mudando e novas gerações estejam questionando antigos padrões, ainda existe uma forte expectativa de dedicação ao trabalho. Essa pressão pode afetar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. O mesmo sistema que torna a cidade eficiente pode fazer com que algumas pessoas sintam que estão sempre correndo contra o relógio. Por isso, Tóquio pode parecer futurista e extremamente conveniente, mas também revela um lado mais humano e complexo quando observamos quem precisa viver dentro dessa máquina todos os dias. Agora, eu quero saber o seu nome e de onde você está assistindo o vídeo. Eu também peço o seu apoio, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Apesar de toda essa intensidade, Tóquio também possui uma capacidade impressionante de criar pequenos espaços de tranquilidade. Em meio aos arranha-céus e às avenidas movimentadas, existem parques, jardins, templos e bairros residenciais onde o ritmo parece diminuir. O Parque Ueno, por exemplo, oferece uma grande área verde dentro da cidade, enquanto lugares como Asakusa preservam uma atmosfera mais tradicional. Essa convivência entre ambientes extremamente modernos e espaços silenciosos é uma das características mais marcantes da capital japonesa. As estações do ano também transformam completamente a aparência da cidade. Durante a primavera, as flores de cerejeira atraem moradores e visitantes para parques e margens de rios. No verão, o calor e a umidade podem tornar os dias bastante desconfortáveis, enquanto o outono muda as cores das árvores. No inverno, o ar fica mais seco e as iluminações de fim de ano criam paisagens completamente diferentes. Outro aspecto curioso é a maneira como Tóquio consegue preservar tradições dentro de uma das cidades mais modernas do planeta. Festivais locais, cerimônias religiosas, mercados tradicionais e pequenas lojas familiares continuam existindo ao lado de grandes empresas e centros comerciais. Em alguns bairros, uma pessoa pode sair de uma estação cercada por telas gigantes e, poucos minutos depois, encontrar um templo cercado por árvores. A tecnologia também está presente em tarefas simples: pagamentos digitais, máquinas automáticas, sistemas de transporte integrados e serviços cada vez mais automatizados tornam muitas atividades rápidas e práticas. Porém, o Japão também mantém hábitos tradicionais que podem parecer surpreendentes para quem vem de fora. Existe uma valorização enorme da limpeza, da organização e do cuidado com os espaços compartilhados. Mas talvez um dos maiores desafios de Tóquio seja justamente viver cercado por milhões de pessoas sem necessariamente se sentir acompanhado. A cidade oferece inúmeras oportunidades de interação, mas a rotina intensa pode fazer com que algumas pessoas tenham pouco tempo para construir relações profundas. A solidão urbana é um problema real em grandes metrópoles, e Tóquio não está completamente protegida disso. Assim, quanto mais conhecemos a cidade, mais percebemos que seu verdadeiro contraste não está apenas entre tradição e tecnologia. Está também entre eficiência e cansaço, liberdade e isolamento, velocidade e momentos de tranquilidade. Tóquio consegue oferecer praticamente tudo, mas exige que seus moradores aprendam a encontrar equilíbrio dentro de uma cidade que raramente parece parar. No fim, Tóquio é uma cidade que dificilmente pode ser resumida apenas pela ideia de futuro. Ela realmente possui uma infraestrutura impressionante, uma tecnologia presente em muitos aspectos da rotina, transporte eficiente e uma organização que permite que milhões de pessoas compartilhem o mesmo espaço todos os dias. Mas, por trás dessa imagem moderna, existem pessoas vivendo problemas bastante humanos. O custo da moradia pode ser alto, os apartamentos podem ser pequenos e o ritmo profissional pode ser cansativo. Para alguns moradores, a proximidade de tudo representa uma enorme vantagem. Para outros, a densidade da cidade e a rotina acelerada podem causar cansaço. A mesma cidade que oferece milhares de possibilidades também exige adaptação constante.
Ainda assim, existe uma qualidade especial em viver em Tóquio. Poucas cidades conseguem oferecer uma combinação tão grande de possibilidades em um único lugar. É possível encontrar restaurantes de praticamente qualquer tipo, trabalhar em empresas internacionais, estudar em instituições importantes, visitar templos antigos, caminhar por parques e experimentar tecnologias que ainda parecem novidade em outros lugares. E talvez seja justamente essa capacidade de combinar coisas aparentemente opostas que faz Tóquio parecer uma cidade do futuro. O futuro não aparece apenas nos robôs, nas telas ou nos trens. Ele também está na maneira como uma enorme população consegue compartilhar espaços, utilizar uma rede de transporte gigantesca e manter uma rotina relativamente organizada dentro de uma das maiores áreas urbanas do planeta. Mas Tóquio também mostra que o progresso não resolve todos os problemas. Uma cidade pode ser extremamente segura e ainda existir solidão. Pode ser eficiente e ainda produzir cansaço. Pode oferecer tecnologia avançada e, ao mesmo tempo, preservar costumes centenários. Talvez essa seja a verdadeira experiência de viver em Tóquio. Estar constantemente cercado por sinais de que o mundo está avançando, enquanto pequenas partes do passado continuam presentes no cotidiano. Entre luzes, trens, templos, pequenos apartamentos, multidões e momentos de silêncio, Tóquio mostra que o futuro não precisa apagar o passado. Ele pode simplesmente aprender a viver ao lado dele. Agora, não esqueça de apoiar o canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like e inscreva-se. Eu vou deixar uma indicação de vídeo, vai aparecer aqui na tela final.